Olá, pessoal. Então, agora eu gostaria de explicar o acesso à plataforma Disco, tá? Então, bem tranquilo, bem simples. Então, eu vou mostrar no navegador o site que vocês vão baixar a ferramenta. E aí, só aquilo que eu mencionei lá no início, né? Que quando vocês fizerem o download do executável nos seus computadores, né? E vocês, durante a instalação, chegarem num ponto em que vai ser solicitado o e-mail, vocês devem informar o e-mail institucional, tá? O e-mail @ufpr.br, tá? Então, esse detalhe é importante porque com o e-mail da UFPR a gente vai poder utilizar uma licença mais robusta, né? Uma licença com mais poder de processamento, tá? Então, deixa eu mostrar para vocês, certo? O site, tá? Então, primeira coisa que vocês vão fazer é acessar o site dessa empresa, da Fluxicon, uma empresa europeia lá da Holanda, né? Fluxicon.com, tá? E nesse site, vocês podem ter aí algumas informações e até um local interessante para consulta, tá? Eles mantêm um blog aqui bem interessante que tem várias discussões sobre o uso da mineração, as iniciativas de empresas, né? Dicas assim para você melhorar a eficiência em relação às suas análises, né? Então é uma fonte de dados bem bacana. Os dois sócios fundadores dessa empresa, né, a Anne e o Christian, eles são egressos de doutorado, né, fundaram essa empresa, e essa empresa ela faz consultoria, né, ela analisa processos das organizações. E eles criaram essa ferramenta Disco, tá? Então, a partir daqui do Disco é que vocês vão fazer o download, tá? Vocês fazem um download e instalam a ferramenta Disco nos seus computadores, certo? Então, bem tranquilo, só tendo cuidado que naquele momento informa o e-mail da UFPR. E aí o que vai acontecer? Quando vocês informarem o e-mail da UFPR, vocês vão receber por e-mail, né, por esse e-mail, uma chave de acesso, né? 4 números em que vocês vão pegar esses 4 números e colocar ali no campo que vai estar indicado, né, no momento da instalação, tá? Então é um processo bem tranquilo, sem nenhum problema, tá? Feito isso, pessoal, aí vocês vão para o disco, né? Então, ó, o meu disco já está instalado aqui no meu computador, né? Então, essa é a janela, a primeira janela que vocês vão ter acesso, tá? Então, eu já abri aqui o log de eventos, né? O arquivo Excel que está disponível para vocês relativo ao processo de compras, tá? O nosso estudo de caso. Então, vocês vão ver as colunas que eu já expliquei para vocês, que eu já mostrei, tá aqui, né? O Case ID, o timestamp, então ele já identificou, né? Ele já identificou qual a semântica de cada uma dessas colunas, tá? Então, feito isso, tá? Você basta importar esse log, que aí você tem o processo, né? Digamos, a cara do processo, tá? Então, vocês podem ver aqui, ó, o que esse mapa mostra? Esse mapa mostra justamente, tá? A sequência de passos do processo, todas as atividades do log, tá? Então, eu vou colocar aqui algumas funcionalidades básicas, né? Mas eu recomendo a vocês que vocês comecem a mexer no software, né? É um software bem tranquilo, não tem dificuldade nenhuma, tá? Ele é bem amigável, tá? Tem muita coisa para ser feita aqui, muitas análises, mas ele é relativamente tranquilo de analisar. Então, a melhor forma é realmente colocando a mão na massa mesmo, né? Aproveitando esse estudo de caso para aprender a utilizar o software. Eu só vou dar algumas dicas fundamentais, né? Então, ó, aqui à direita, vocês podem ver que existe aqui esse cursor aqui que você pode, por exemplo, esconder caminhos menos frequentes, né? Então, ó, se eu colocar aqui 100% dos paths, tá? Ele vai mostrar todos os caminhos que existem no processo, certo? Ele estava aqui, né? Não sei se vocês repararam, mas quando o disco criou o modelo do processo, ele estava aqui em 0%, tá? Ele faz isso por quê? Porque o default dele é gerar um modelo em que você mostra apenas os caminhos com a maior frequência, tá? Então, ele não mostra alguns caminhos, tá? Mas como a gente quer ver tudo, né? Então, vocês colocam aqui 100%, tá?
Bom, uma outra visão aqui é a seguinte, ó, eu tenho aqui nos retângulos, que são as atividades, e nos arcos, que são as sequências entre atividades, a visão de frequência absoluta, mas vocês podem, por exemplo, trabalhar com a visão de performance, tá? Então, ó, o que aconteceu aqui? Eu modifiquei para tempo. Então, por exemplo, vocês podem trabalhar com tempo médio, tá? Então, ó, vejam aqui essa atividade, criar requisição de compras. Então, em média, essa atividade dura 30,7 minutos. Se vocês clicarem na atividade, vocês têm algumas outras estatísticas, né? Então, por exemplo, a mediana, a duração máxima, a duração mínima, tá? Então, significa que esses 608 cases, tá? Então, essa informação é importante aqui, ó, o case frequency, tá? Então, são 608 cases que estão nesse log. O que que significa? Que foram 608 solicitações de compra realizadas, tá? Então, em média, essa primeira atividade, que é criar essa requisição de compras, está durando 31 minutos. Claro, teve um case que durou 57 minutos e teve outro case que durou 5 minutos, né? Mas, em média, 30,7 minutos, tá? A mesma coisa vocês podem ver aqui nos arcos, né? O tempo médio, no caso do arco, é de espera, certo? Não, o arco não é uma atividade, né? O arco, ele representa, em relação a tempo, o tempo que demora para começar outra atividade. Aí, nesse sentido, ó, tem uma informação importante aqui, ó. Vocês podem ver que o disco identificou aqui a linha, esses arcos aqui nessa atividade, é uma espessura maior, né? O que que significa? Que o disco identificou que aquela duração de tempo, ela é maior do que as outras que estão no processo, né? Então, nitidamente aqui a gente tem um longo tempo de espera, tá? Então, ó, depois que a requisição para cotação é criada, ela está demorando em média 5 dias para alguém analisar essa requisição, tá? E se for feito algum tipo de ajuste ou retificação, olha só, a situação piora, né? Porque demora quase 9 dias para alguém analisar aquela requisição que foi para um ajuste, um retrabalho, tá? Então, essa visão aqui de tempo é bem interessante, tá? Ó, vocês podem ver aqui em cima que existem 3 abas, né? Mapa, estatísticas. Então, se eu entrar aqui em estatísticas, você tem uma visão geral, certo? A visão da atividade. Então, vocês podem ter ali as diversas estatísticas da atividade, do recurso e da função, tá? E a visão dos cases, tá? Então, olha só, eu tenho ali, ó, individualmente, ó, o que acontece com cada case. E eu tenho a visão também das variantes. Lembram lá o conceito de variantes, né? Quando eu comentei sobre a estrutura de dados do log. Então, uma variante é um conjunto de cases que tem o mesmo trace, né? A mesma sequência de eventos ou de atividades, tá? Então, ó, nesse log aqui, a variante 1 é a variante que engloba mais cases, ela tem 88 cases, tá? E eles estão aqui à direita, tá? Então, ó, vocês podem ver que esses cases aqui, se vocês navegarem por eles, tá? Vocês podem ver que eles têm exatamente a mesma sequência de atividades, certo? Claro, pode mudar o recurso, pode mudar a data, né, o tempo, a duração, tranquilo, mas a sequência de atividades é exatamente a mesma, tá? Então, vou voltar aqui para o mapa. Então, é isso aí, pessoal, uma primeira visão aí do software disco, ok?